Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são a oração para benefício do mundo, a situação dos suicidas, unir-se à consciência maior e a aceitação e o equilíbrio kármico. Uma pessoa leu em um livro que devemos orar por nossos irmãos. E qual é a forma correta de fazer isto? Orar por nossos irmãos pode estar querendo dizer que nós teríamos que orar pelos que não oram, porque o mundo necessita, mais do que nunca, de muitas transformações. E uma grande parte destas mudanças, uma grande parte desta transmutação psíquica do mundo, mental e astral, isto pode ser feito através desta oração, desta súplica, desta busca de um outro estado de consciência. Na situação atual do mundo, todos deveriam estar orando para equilibrar um pouco isto ou ajudar a recolocar as coisas em equilíbrio. Mas como a maioria não pensa nisto, a maioria não tem esta preocupação, então orar pelos outros pode querer dizer isto: você faça a sua parte e faça mais a parte de quem não faz. Isto também é um ponto da lei de serviço. Quando nós estamos cumprindo a nossa tarefa, numa atitude mais ampla, numa atitude mais madura, além de cumprir a nossa tarefa, nós também nos ofertamos para cumprir a tarefa de quem não cumpre, que é para que no equilíbrio do planeta não permaneça aquela lacuna. Isto é, depois de nós termos feito a nossa parte, nós somos livres, estamos liberados para fazer a parte de quem não faz. Isto é um grau de servidor que a gente pode entrever como possibilidade. Porque há muitas pessoas que no princípio do caminho querem fazer a própria parte. Mas isto é normal. Trata-se de fazer a própria parte e mais as partes de todos aqueles que não fazem. Isto faz parte do equilíbrio. Isso é que o livro está querendo dizer. E uma pessoa leu lá num livro de Sri Aurobindo o seguinte: caminha depressa porque o alvo está longe. Não descanses indevidamente, pois teu mestre está esperando no fim da jornada. E a pessoa compreendeu que ela está muito atrasada. Acho que não foi isso que Sri Aurobindo quer dizer. O que ele está dizendo é que não descanses indevidamente. Isto é, quando você se restaurou naquilo que precisa ser restaurado, porque os corpos são mortais, então os corpos têm que se restaurar de quando em quando. Mas quando eles já se restauraram, você não precisa mais descansar.
além daquilo que é necessário para o restauro do corpo, é um descanso indevido, num certo nível de consciência. Não é porque seja proibido descansar, mas é porque o alvo está tão longe que ninguém poderia se dar ao luxo de parar de caminhar mais do que aquele tanto que é necessário para poder continuar. E nisso não há quem esteja atrasado ou adiantado. Trata-se de ir fazendo isto e não ficar fazendo cálculos. Porque um outro ponto da lei do serviço, que é que enquanto você está fazendo cálculos, você está perdendo tempo. Não importa em que ponto você esteja. Se você vai parar para fazer cálculo, se você vai parar para avaliar, enquanto você está avaliando, você está deixando de fazer o que deve. Este é um princípio também do serviço. E o que acontece com a alma de um ser que se suicida? O que acontece com o indivíduo, isto não quer dizer que vai acontecer com todos da mesma forma. Vários indivíduos podem se suicidar e acontecerem coisas em graus diferentes com aquelas almas. Então, não se está querendo generalizar. Mas, em geral, dentro desta lei do não matarás, dentro desta lei, o indivíduo que se retira do corpo voluntariamente, sem ele ter sido chamado para fora do corpo, quer dizer, ele se retira porque quer, um suicida. Então, se ele se retira do corpo voluntariamente, porque ele quis, em certos casos, este indivíduo fica experimentando os incômodos e as dores daquele momento, até chegar o momento que seria o dele desencarnar. Isto parece que acontece com alguns. Eu tinha uma amiga que trabalhava com suicidas. Tem pessoas que trabalham com terminais, né? E tem pessoas que trabalham com os que passam para o lado de lá. É outro trabalho, é outro tipo de trabalho. E esta trabalhava com suicidas. Então, quando alguém se suicidava, ela de alguma forma estava presente, participava daquilo nos planos internos. E ela dizia que às vezes até acordava de noite, porque tinha alguém se suicidando, e ela então chegava a acordar diante das coisas que presenciava. Então, um desses que ela estava ajudando estava lhe passando a informação que ele sentia uma locomotiva passar sobre a cabeça dele há 20 e tantos anos. Foi o que ele disse no plano astral. Então ele evidentemente tinha se atirado embaixo de uma locomotiva e lá na mente dele ele ficou 25 anos sentindo aquelas rodas passarem sobre ele. Estou dando como exemplo, porque é um exemplo vivo, um exemplo prático, e que já que fizeram esta pergunta, é bom a gente esclarecer certas coisas, porque há pessoas que se acostumam a fugir da vida assim. Há pessoas que se suicidam várias vezes, porque perderam o rumo, não sentem uma razão para viver, não gostam da vida, então saem da vida se suicidando. Isto pode também se tornar um hábito, porque há muitos seres degenerados e que se habituam com isto também. Então, para aqueles que estão habituados a fazer isto, parece que isto vai se agravando. Se agravando no sentido de, na encarnação seguinte, os corpos vêm traumatizados pelo suicídio. Então, se alguém usou uma certa forma para se retirar dos corpos, e se aquilo lhe causou ferimentos, se aquilo causou choque para um dos seus órgãos físicos, ele vai renascer com aquele trauma.
ele vai renascer com aqueles sinais, vai renascer com aquela coisa que foi produzida ali e que ficou impressa no átomo permanente. E ficando impresso no átomo permanente, o corpo seguinte vai nascer com aquela característica, vai nascer com aquilo que ele produziu na hora de se suicidar. E outra coisa também que dizem os que se suicidaram e que vieram contar, ou aqueles que foram pesquisar do lado de lá e encontraram a informação, parece também que quando nós fugimos da vida, na vida seguinte nós começamos reencontrando a mesma situação. Quer dizer, o mesmo estado do qual você fugiu, você vai nascer dentro dele direto. E aí, desde o início daquela encarnação, você vai estar desenvolvendo aquele estado. Você vai ter que resolver aquele estado do qual você fugiu. Então, uma encarnação seguinte de um suicida é sempre uma encarnação menos favorável do que aquela da qual ele se retirou voluntariamente. Bem, quem já cometeu suicídios em vidas passadas sabe muito bem que estas coisas são verdade. Agora, quem não cometeu, se é que a essa altura ninguém cometeu ainda, porque para chegar no ano 2001 desta era, nós já devemos ter feito de tudo. Então, raramente se encontra um que nunca fez isto. Difícil você encontrar uma coisa que você nunca tenha feito. Você nunca fez nesta vida, mas no passado, certamente você fez. Tudo aquilo que você não faz mais agora é porque você já fez, foi mal e você já compreendeu que não deve mais fazer. Não é que você seja melhor do que os que fazem. É que você já fez, você já viu como é, você já aprendeu e ele ainda não sabe. Entendeu? Como entraria a questão do karma nesse sentido de que a gente estaria abrindo um pouco os olhos? Ah, você abrindo os olhos, como fica o seu karma? A lei do karma é uma lei perfeita. Existem consciências, entidades, existem raios. Isto é uma coisa perfeita. Então, se nós vemos isto de um só ponto de vista, é você que está criando um certo karma. Mas segundo o que você está provocando lá, você também está criando um karma desconhecido. Isto é, eu digo uma coisa e fico com certo karma, se disse uma coisa positiva ou negativa. Mas tudo que isto acarretou e que entra no meu karma, eu não conheço tudo. Não sei. Eu, em princípio, posso fazer o possível para ser positivo. Mas, na realidade, aquilo está produzindo, para começar, diferentes reações. Aquilo está produzindo muito diferentes estados nas pessoas. Alguns estados positivos, outros estados menos positivos. Isto tudo entra no karma. Existe um exemplo muito interessante. Quando o mestre tibetano tinha que transmitir a sua obra, foi perguntado para Alice Bailey, quando ela disse que podia ser a taquígrafa, foi perguntado se ela assumia o karma de escrever aquela obra. Porque a gente pode pensar, como vamos assumir o karma? Só pode ser karma positivo, né? Mas não é bem assim, não. Por exemplo, uma obra daquela se manifesta. Todos aqueles que combatem aquela obra entram no karma de quem escreveu a obra. Ela suscitou que aquele combatesse a obra, porque ele está combatendo uma coisa que ela pôs no mundo, que ele entra no karma dela. Isso pode estar dando uma ideia de quão amplo é este assunto. E que a gente fala de karma assim como se fosse A mais 1 igual a 2. Não, no karma o mais 1 não é igual a 2. Não é bem assim. O 1 é muito maior, o 2 é muito maior, o resultado é muito maior, é muito amplo. É muito grande isto.
Então você está sabendo que por mais que você faça, você está fazendo o mal que não queria fazer. Não foi São Paulo que disse isto? O karma é incompreensível para nós porque ele é muito grande. E a nossa consciência não chega a compreender todo este equilíbrio. Mas nós, diante da lei do karma, teríamos que estar o mais unido possível com a nossa melhor intenção, com a nossa consciência maior e ter fé que aquilo é uma lei perfeita. Veja, por exemplo, quem está dentro da lei do karma só pode passar para um karma superior quando equilibra o próprio karma. Equilibrar o próprio karma significa você chegar num karma neutro. Isto é, o seu karma positivo e o seu karma negativo estão no mesmo ponto, então o seu karma ficou neutro. Ali você sobe. Então nós podemos cometer muitos erros inconscientemente, mas aqueles erros são necessários para aumentar o nosso karma negativo. Claro que nenhum espírito inspirador, nenhuma luz vai te dizer cometa este erro. Claro, não é para isso que a hierarquia da luz está aí. Para fazer isso está aí a outra, não a hierarquia da luz. Porque aqueles erros que você tem que cometer, se você já tiver um karma positivo muito maior do que o karma negativo, você vai ter que equilibrar isto. Então, muitas coisas inconscientemente você vai ter que fazer, você vai ter que viver, queira ou não queira. Porque ali está havendo um equilíbrio. A sua mônada sabe disto. A mônada sabe disto, o espírito conhece isto e pode passar uma parte deste conhecimento para a alma. Mas a mente não tem ingresso nestas coisas. Isto para a mente será sempre misterioso. Para a dedução, para o raciocínio. A mente nisto não tem realmente possibilidade de ver claro. Porque são coisas que estão muito além dela. São coisas que tiveram causas quando nós tínhamos outro corpo mental. Então, diante do karma, nós teríamos que ser realmente muito disponíveis para a lei do equilíbrio e muito em silêncio, sempre em silêncio. Vê por que a aceitação é necessária. A aceitação básica, a aceitação íntima, por tudo que acontece, tudo que vem ao teu encontro, internamente, intimamente, é para ser aceito. É para ser aceito porque aquilo é um karma que está retornando, do qual você não tem conhecimento. Você não tem conhecimento do que você fez. E você não tem conhecimento do trabalho kármico que está sendo feito em você por esta inteligência suprema. Ou pela sua mônada, que pode estar conduzindo este processo bem conscientemente. Isto é, a mônada pode estar colocando a alma e todos os seus prolongamentos em situações kármicas em função deste grande equilíbrio, que ela precisa para sair desta lei kármica material. Existe uma frase de Sri Aurobindo que diz: o trabalho divino usa o erro para chegar à verdade. O sofrimento para chegar à bem-aventurança. E o trabalho divino usa a imperfeição para chegar à perfeição. Então, para nós é erro, para nós é sofrimento, para nós é imperfeição, para nós. Mas para um conhecimento maior não é não. Porque aquilo está sendo usado para você poder chegar na coisa oposta, para você poder desenvolver aquilo que vai levar para um equilíbrio.
Então, quem faz o caminho do karma, tem seres que conscientemente fazem o caminho do karma. Tem seres que dedicam toda a sua vida a ter o karma que vai levar para a libertação. Aí, quando você está na vida para fazer o caminho do karma, se esta é a sua escolha interna, você vai muito mais depressa do que os outros. Muito mais depressa. Porque aí tudo que começa a acontecer é em função da tua libertação. Porque você escolheu aquele caminho. Agora, não são coisas que a gente possa organizar com a mente, compreende? Isto são coisas muito íntimas, muito internas, são ofertas que se pode fazer internamente e principalmente ofertas que a gente faz sem fazer cobrança. Você faz a oferta e não quer nem saber se a oferta foi aceita. É só fazer a oferta. É aí que a lei do karma começa a trabalhar divinamente. Senão ela vai trabalhar materialmente, ela vai trabalhar dentro das leis todas muito conhecidas. Mas se você faz a sua oferta para viver o karma, que essa sabedoria entender, você pode fazer esta oferta, isto pode ser aceito. Mas para isso realmente ser aceito, tem condições. Para isto poder ser aceito, precisa que você já tenha a consciência de, depois de ter feito esta oferta, não ficar criando karma próprio voluntariamente. Tem uma forma na vida kármica de você viver o karma, mas de você conter a fabricação de karma. Existe essa forma. Existe essa forma. Quem faz este caminho, quem faz o caminho do karma, isto é, quem está empenhado na própria libertação, está nesta oferta, mas ao mesmo tempo está muito vigilante para não criar karma. Não criar karma é impossível, mas não criar karma como se cria normalmente. Então você ter uma tal vigilância, você ter uma tal atenção, você está tão atento para você examinar. Porque você aqui tem que estar sempre agindo, sempre pensando, sempre sentindo. Mas você pode estar tão atento, tão vigilante, que você pode fazer tudo isto equilibrando o seu karma, cuidando do seu karma. É aí que essa oferta pode ser aceita. E essas vidas que se dedicam a isto, não? Estas vidas, esses seres, eles normalmente têm uma vida muito anônima, têm uma vida muito desconhecida de todos, têm uma vida muito não apartada, porque às vezes estão no meio de nós, mas eles estão no meio de nós completamente apagados. Não apagados porque não têm um valor, porque eles estão fazendo um certo trabalho. A alma está fazendo um certo trabalho, então precisa que aqui ele não esteja muito exposto para poder fazer este trabalho. Porque quanto mais exposto você está, mais você é solicitado, claro. E aí, dependendo da solicitação, a resposta é altamente valorizada do ponto de vista kármico. Então, quando se chega nesses momentos da trajetória da alma ou da mônada, de realmente se trabalhar o karma neutro, de se entrar no caminho da libertação, então vem aquelas encarnações ou vem aqueles ciclos de total anonimato. Vem aquelas coisas que a pessoa passa sobre a terra assim, ninguém vê. Ou ninguém a observa, ninguém a nota. E internamente a pessoa sabe o que está vivendo, sabe o valor disto.
Veja, certos instrutores espirituais e que criaram condições sobre esta terra para se fazer vidas especiais, como possam ter sido esses fundadores de ordens religiosas e tudo, estes seres criavam regras e criavam situações de forma que o indivíduo pudesse ficar o mais resguardado possível de todas essas solicitações. O mais anônimo possível, o mais desconhecido, o mais escondido possível. Isto é um certo trabalho kármico, muito importante, que se pode fazer na vida também, porque se um de nós faz esta oferta e esta oferta é aceita, imediatamente se criam as condições para isto se dar. Não precisa que a gente mentalmente fique procurando, porque isso seria outra coisa, isso seria um trabalho do ego. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.org.br. E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro. Somos aguas subterráneas emergiendo.